Apesar de o nome ser autoexplicativo, muitas vezes a gente não entende bem o conceito de turismo de base comunitária. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Turislife. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o turismo de base comunitária para a gente entender o que realmente é essa atividade turística e como ela funciona. Não reparem, eu estou com a voz um pouco ruim, estou rouca, fiquei doente essa semana, mas nem que eu tenha que legendar esse vídeo hoje, ele vai sair para vocês. Para começar a entender o turismo de base comunitária, é muito simples. É só a gente entender que é uma atividade turística que ocorre dentro de comunidades, fazendo com que a renda seja distribuída na e com a comunidade. O protagonismo todo dessa atividade vem da comunidade local. Eu tenho uma citação aqui bem legal, eu vou colocar para vocês na tela para vocês acompanharem. O turismo de base comunitária é uma interação anfitrião-visitante cuja participação é significativa para ambos e gera benefícios econômicos e de conservação para as comunidades e o meio ambiente local. E o turismo de base comunitária nada mais é do que um modelo alternativo do turismo tradicional que a gente já está acostumado, do turismo de massa. Esse é o tipo de turismo que visa atender às necessidades de conservação cultural e também ambiental de uma comunidade, além de estimular o desenvolvimento econômico local. Qual é a diferença então do turismo tradicional, o turismo de massa, e o turismo de base comunitária? A principal diferença é que o protagonismo do turismo de base comunitária é todinho da comunidade. Então a comunidade atua em todos os setores dentro dessa atividade, desde os atrativos turísticos que vão ser apresentados até os serviços, então serviços de alimentação, de hospedagem, os artesanatos. Todo esse complexo de serviços, de ofertas de serviços e de produtos é constituído pela comunidade. É a comunidade quem produz, é a comunidade quem orienta, é a comunidade quem vende, é a comunidade quem recebe. Então, o capital, ele é realmente distribuído ali para uma comunidade e não fica preso na mão de investidores que muitas vezes não conseguem fazer com que essa distribuição de renda seja legal ali para a comunidade onde se instalou um complexo turístico, por exemplo. E o turismo de base comunitária, ele oferece pra gente uma experiência muito mais sensorial em relação ao turismo comum, ao turismo de massa. O turismo de base comunitária nos põe em contato com a cultura, com aprendizados, com saber fazer. E a prática do turismo de base comunitária também nos ajuda a entender a importância da preservação e da conservação ambiental, além também da cultural, claro. Enquanto que no turismo comum, no turismo de massa, a gente simplesmente acaba seguindo fluxos, procurando por fotos perfeitas para o Instagram nos pontos turísticos mais famosos do mundo, e a gente acaba não tendo uma conexão real com a história, com a importância daquele lugar, com a cultura das pessoas que moram naquele lugar. Então acaba sendo mais um pouco de consumismo dentro do turismo. E com essa conexão que o turismo de base comunitária proporciona pra gente entre cultura e meio ambiente, a gente começa a perceber uma ligação muito profunda do turismo de base comunitária com o turismo responsável e sustentável, que afinal a sustentabilidade é essencial para qualquer atividade econômica. E onde que acontece o turismo de base comunitária? O turismo de base comunitária, como o nome já diz, acontece em comunidades. É muito comum a gente encontrar essa atividade de turismo de base comunitária em unidades de conservação. Então é uma proteção ambiental, uma unidade de conservação ambiental, em que esse local não pode ser explorado, não pode ocorrer lá, por exemplo, especulação imobiliária. Mas existe uma comunidade que mora lá dentro com a tua própria cultura, sua própria história, seu próprio povo, né? E eles precisam de alguma forma sobreviver e ter uma geração de renda, considerando que aquele lugar tem que sofrer o mínimo de impacto ambiental possível. E dessa forma, o turismo de base comunitária, lógico que com muito estudo, ele pode ser implementado nesses lugares,
né, nessas unidades de conservação, e a partir daí abrir para visitação de modo controlado para o público, conhecer a cultura, como eles vivem, a alimentação típica, até mesmo para pesquisas e tudo mais. E aí a própria comunidade é quem vai gerir todo o funcionamento dessa cadeia turística. Então eles vão cuidar de toda a oferta de serviços, produtos e serviços, atendendo a uma parcela de turistas que desejam visitar esse lugar. E além das unidades de conservação, nós também temos turismo de base comunitária em comunidades ribeirinhas, em quilombos, em terras indígenas. E aí a gente acaba cometendo um erro de pensar que o turismo de base comunitária acontece só assim, nos isolados, né? Então lá na terra indígena, ou no quilombo, ou lá na comunidade de ribeirinha, no interiorzão do Brasil. Mas, na verdade, o turismo de base comunitária também acontece em grandes centros urbanos. E um dos exemplos dessa atividade em centros urbanos é o turismo de base comunitária em favelas. E hoje nós já temos inclusive agências de viagens especializadas em turismo de base comunitária. Então são agências que te vendem essa experiência de poder ir para uma comunidade e participar ativamente da cultura daquele local, aprendendo como aquelas pessoas vivem, como elas se alimentam, como elas produzem o seu artesanato, sua alimentação, enfim, tudo que for produzido naquele local, e você consegue se conectar com tudo isso. E pensando também na conservação dos costumes locais das culturas, o turismo de base comunitária tem um papel fundamental, principalmente com os jovens. Numa comunidade local existe sua própria cultura, seu próprio meio de sobrevivência, e acontece que nós vivemos num mundo globalizado, né? E nessa necessidade de conseguir sobreviver, de encontrar uma fonte de renda para sobreviver e sustentar a sua família, muitos jovens acabam saindo das comunidades em busca de profissionalização, de trabalho, de sobreviver. Mas acontece que com isso, esses jovens acabam se afastando da sua cultura, e aí essa cultura acaba se perdendo ao longo do tempo, né? Então vai deixando de existir uma tradição. Então costumes tradicionais acabam correndo risco de se perderem. Com a inserção do turismo de base comunitária, gerando uma renda que é propriamente dita da comunidade, fazendo com que essa comunidade seja economicamente ativa e sustentável, é possível que as pessoas não precisem deixar a comunidade para sobreviver e possam encontrar uma profissão dentro do turismo sustentável, apresentando o seu modo de vida para outras pessoas, de forma que essa atividade renda financeiramente ali para a sobrevivência de todo mundo. E aí toda essa cultura que corria o risco de ser perdida, as tradições que poderiam ser perdidas, acabam sendo conservadas, porque toda essa tradição vai continuar se mantendo enquanto existe uma atividade ali, e uma atividade que faz sentido emocionalmente, né, aquela coisa da raiz mesmo, mas também economicamente para uma comunidade. Então as pessoas não vão precisar abandonar a sua verdadeira essência ali de comunidade para buscar uma forma de sobreviver. Então, o turismo de base comunitária é sim uma atividade sustentável, tanto no meio ambiente, na cultura e na economia. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns links para você poder ler mais e entender melhor como funciona o turismo de base comunitária. Me conta aqui se você já foi até alguma comunidade, se você já praticou turismo de base comunitária. Tive experiências muito boas, com conhecimento muito legal, e é uma forma de a gente conseguir entender toda essa complexidade da atividade turística. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui pra mim, curte, compartilha com seus amigos, manda lá pra galera da sua sala, pra quem tá estudando turismo com você, pra quem tá pensando em estudar turismo. Vamos divulgar o conhecimento do turismo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho com os 2 risquinhos para você receber todas as notificações. E se você ainda não me segue no Instagram, vá lá, @blogturislife, me siga, porque muitas vezes eu adianto o assunto por lá com vocês ou dou alguns recados importantes, como por exemplo, eu fiquei a semana de cama e não consegui trazer vídeo, eu avisei vocês lá e a gente acaba se comunicando de uma forma muito mais próxima também. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!